porque aquele que deve volta ao mundo para se reajustar. Recentemente, tive ensejo de ouvir uma das mais belas entrevistas que pude ouvir nos últimos anos. Pessoalmente, eu estava diante do notável ex-pianista João Carlos Martins, maestro de orquestra. Conversava conosco numa empresa a qual prestávamos serviço a respeito da história de sua vida como pianista. Ele disse-nos que resolveu tornar-se pianista em homenagem ao seu pai. Porque seu pai, contou-nos, nascido numa das vilas do norte de Portugal, na região do Porto, desde cedo trabalhava junto à família para a manutenção da vida material. E aos 11 anos de idade, já trabalhando, todos os dias ia até a cidade, levar as encomendas, trazer as encomendas, e invariavelmente passava pela casa de uma professora de música que ensinava piano. E quando ele passava, a professora estava ensinando aos alunos a arte de tocar piano. E o pai, ainda criança, sempre parava à frente da janela e ficava olhando a professora lecionar piano aos seus alunos. Ficava ali algum tempo, depois seguia em direção ao sítio para dar conta dos compromissos. Tantas vezes isso aconteceu, que esse menino ficou conhecido da professora de piano, que foi muitas vezes perguntar quem ele era, de onde vinha, o que desejava, porque parava ali. E conheceu-lhe a história e ele disse: pois então, já que a sua paixão é estudar piano, eu vou lhe dar aula de piano de graça. Marcou o dia para começar. E o menino correu para o sítio, enlouquecido de felicidade. E disse ao pai, o avô de João Carlos Martins, sobre tudo o que lhe havia acontecido. O pai exultou, mas porque ele trabalhava no sítio, num setor de moendas. Poucos dias antes de começar as aulas de piano, uma das máquinas devorou-lhe os dedos. E o pai cresceu sem os dedos e nunca pôde tocar piano. João Carlos se deu conta dessa história de seu pai e resolveu estudar piano em homenagem a ele. E estudou piano. E estudou o quanto pôde. E tornou-se, como sabemos, um dos maiores pianistas do mundo, realizando concertos em todos os países e continentes. Um homem vitorioso, até que começou a sofrer de lesões no sistema nervoso que controla as mãos. Primeiro, a mão direita ficou lesionada. Não podia mais usá-la. Começou a desenvolver-se com a mão esquerda. Fazia concertos notáveis só com a mão esquerda. Aprendeu a fazer com que a esquerda substituísse a direita com maestria. Até que um dia, num dos países do leste europeu, foi assaltado na rua. E o assaltante arrebentou-lhe o crânio com uma barra de ferro. Foi operado de urgência. E a zona afetada pelo golpe era a zona que cuidava da mão esquerda. Ficou entre a vida e a morte. Depois da cirurgia, pouco a pouco se foi recompondo das
cirurgia. Em Nova York, tratado pelos melhores neurologistas do mundo, ele disse de si para consigo que voltaria a tocar piano. Quando sofreu acidente, agressão, afirmava ele, conseguia tocar 21 notas por minuto. Era um gênio. Depois de muitos meses de tratamento, quando já conseguia mexer a mão esquerda, conseguia tocar uma nota por minuto. Quando conseguiu, um ano depois, dar 2 notas por minuto, reuniu seus melhores amigos para que o vissem dar 2 notas por minuto. E os amigos, de sorriso amarelo, contava João Carlos, foram em homenagem a ele, acreditando que ele nunca mais voltaria a tocar. 2 anos depois, ele estava tocando, após a violência do golpe da cirurgia, as 21 notas outra vez ao piano. E começou a dar concertos e retomou os concertos. Mas apareceu-lhe uma enfermidade neurológica na mão esquerda. A princípio, os médicos puseram uma placa que o ajudaria nos movimentos. Mas depois os dedos começaram a sangrar. E a única saída para que ele não sentisse tamanha dor foi seccionar-lhe os nervos. E definitivamente, ele não poderia mais acionar as mãos para tocar piano. Entrou em pânico interior. Era o que ele sabia fazer, era o que ele amava fazer. E na noite em que ele dormiu nesse desespero, com a notícia de que nunca mais ele poderia voltar ao piano, porque seus feixes nervosos haviam sido seccionados para que ele não sentisse tanta dor, ele teve um sonho com um dos notáveis maestros do mundo desencarnado, Zubin Mehta. E no sonho, Zubin Mehta lhe dizia: se tu não podes tocar piano, aprende a reger. E quando ele acordou de manhã, às 8 horas da manhã, ele estava à porta do professor de regência e começou a aprender regência. Com as mãos atrofiadas, tocando com um dedo só as teclas, ele se tornou um notável maestro, porque tinha todas as músicas de memória, como as tem. E um dia começou numa favela da cidade de São Paulo a dar aulas de música a alguns dos jovens pobres da favela. Até que um deles, ao final, se aproximou e lhe disse: professor, eu precisaria que o senhor me emprestasse 10 reais para que eu pudesse comer e voltar para casa. Tenho fome, professor, e não tenho dinheiro sequer para voltar para casa. E João Carlos se sentiu chamado naquele momento e disse ao jovem: eu vou trabalhar com vocês para que nunca mais vocês tenham que pedir 10 reais emprestados. E resolveu formar uma orquestra com os jovens pobres da favela em São Paulo. Hoje, ele tem uma orquestra com esses jovens. Orquestra que já foi com ele a Nova York, tocar no Carnegie Hall, em várias salas importantes da Europa. Moços e moças que poderiam ter adentrado o crime, caído na prostituição ou enlouquecido. Ele conseguiu resgatar para o bem
porque a vida lhe cerceou a glória de ser um dos maiores pianistas do mundo. Nesse evento ao qual me refiro, ele levou 4 jovens moças dessa sua orquestra, 3 tocando violino, uma contrabaixo, e foram momentos de tamanha emoção, de tamanha sensibilidade, que não resistimos às lágrimas, de ouvir aquele homem contar a sua história de lutas, de dificuldades, com lances hilariantes, com lances comovedores, para que ele chegasse a entender que Deus queria dele alguma coisa mais do que ter sucesso e glória. João Carlos conseguiu no Carnegie Hall, com um dedo, tocar o hino nacional brasileiro com a sua orquestra de jovens em todos os ritmos do Brasil. Colocou o DVD para que nós o assistíssemos. E chegamos às lágrimas novamente. O poder da vontade de se superar. Na medida em que ele foi sendo podado, a divindade foi mostrando o caminho que ele poderia seguir. Quantos outros se teriam suicidado? Quantos teriam entrado no alcoolismo de desgosto? Quantos teriam ficado irritados, raivosos? Ele foi servir ao bem, depois de uma faculdade onírica, da mediunidade onírica, de ele ter tido um sonho com um amigo falecido. Se não podes mais tocar piano, aprende a reger. E na manhã seguinte, ele estava à porta do professor de regência. O indivíduo comete erros individualmente, resgata-os individualmente. Continua um homem alegre, jovial, espirituoso, de coração aberto. E neste ano, uma das escolas de samba de São Paulo, campeã do último carnaval, homenageou-lhe a saga, a vida. E por capricho, João Carlos treinou a bateria da escola de samba, vai, a tocar música clássica. Ensinou as passistas da escola de samba a dançar na avenida música clássica, superando aquilo que muita gente supunha que ele jamais conseguisse fazer. Porque eu conheci pessoalmente, tornei-me apaixonado por essa alma, por essa vida, na certeza de que eis um caso de superação reencarnatória, em que ele veio para resgatar o que devia à vida e fez muito mais. Não apenas resgatou o que devia à sua consciência, quanto resgatou da miséria moral e da miséria material a um centenar de criaturas jovens que ele retira da favela de Heliópolis para brilhar no mundo como profissionais da música. Como nós podemos converter um limão numa limonada? Como podemos fazer de aquilo que nos faz sofrer motivo de bênção, de vida, de glória para outras pessoas?